Abner, enquanto você se esconde dentro dessa casa, eu luto por você. Eu luto por Israel. Graça e paz, meu irmão e minha irmã. Você está no canal Conectados com Jesus e Sintonizados com o Mundo. Quando o rei Esbocete, filho de Saul, soube da morte de Abner, o comandante do exército de Israel em Hebrom, ele ficou completamente abalado e todo o povo de Israel entrou em pânico. O nome Esbocete em hebraico significa vergonha ou desonra. Portanto, o nome Esbocete poderia ser interpretado como homem de vergonha ou homem desonroso. E no vídeo de hoje, vamos falar como o rei Esbocete foi covardemente assassinado por dois homens da sua confiança, que eram líderes militares do exército de Israel. Aqui neste canal, buscamos impactar positivamente a vida das pessoas através da palavra do Senhor e do conhecimento que ela traz. E você pode fazer parte disso. Ajude-nos a alcançar ainda mais pessoas. Compartilhe os nossos vídeos e deixe um like neles. E se você ainda não faz parte desta grande família de conectados, inscreva-se agora e junte-se a nós nessa jornada de crescimento espiritual e pessoal. E vamos juntos mudar mais vidas. Amém? O rei Saul tinha 4 filhos homens do seu casamento com Ainoã, que se chamavam Jonatas, Abinadab, Malquissua e Ives, que também era conhecido como Esbocete. Creio eu que você já conhece a história do rei Saul, o primeiro rei de Israel, que morreu em batalha com seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquissua, numa batalha sangrenta contra os filisteus no Monte Gilboá. Você já se perguntou por que Esbocete não estava nesta batalha? Talvez Esbocete tinha medo de lutar, ou ele não tinha prática em manusear uma espada. Seja como foi, a cultura daquela época nos diz que era o filho primogênito que assumia o reinado na morte do pai. Portanto, é Jonatas que seria o futuro rei de Israel numa possível morte do rei Saul. Por isto, é bem provável que Esbocete nunca planejou ser rei. Mas com a morte do rei Saul e dos seus 3 filhos, só sobrou Esbocete para dar seguimento à descendência de Saul. Porém, Esbocete só ganhou destaque na narrativa bíblica após seu pai e seus 3 irmãos morrerem no Monte Gilboá na batalha contra os filisteus. Então, Abner, o comandante-geral do exército de Israel, possibilitou que Esbocete subisse ao trono de seu pai. A Bíblia relata que Abner levou Esbocete até Manaim e o proclamou rei sobre Gileade, sobre os Açoritas, sobre Gisrael, sobre Efraim e sobre Benjamim, com o apoio de alguns anciões das tribos de Israel. E assim, Esbocete foi coroado rei de Israel. Porém, a tribo de Judá elegeu Davi como rei em Hebrom. E embora Esbocete fosse o único filho sobrevivente do rei Saul, ele devia sua posição de rei a Abner. A Bíblia diz que quando Esbocete foi coroado a rei, ele era um homem de 40 anos de idade e que ele reinou sobre Israel durante 2 anos com sua capital em Manaim. Gostaria de chamar a sua atenção para o período do reinado de Esbocete, pois muitas pessoas não entendem esses 2 anos. Mas depois da morte do rei Saul, houve um intervalo de 7 anos e meio, até que Davi reinasse sobre todo Israel. E então, como entender os 2 anos do reinado de Esbocete em Israel e os 7 anos que Davi reinou em Judá? Bem, nesse meio tempo de 5 anos, é bem provável que a casa de Saul, por meio de Esbocete e sob a forte liderança de Abner, estivesse se recuperando da derrota para os filisteus e buscando o apoio de aliado das demais tribos de Israel para fortalecer a casa de Saul.
O texto bíblico não é explícito, mas provavelmente, após estarem numa situação estável, Abner, o comandante do exército de Israel, tenha proclamado Isbosete oficialmente como rei. Isso teria acontecido 2 anos antes da sua morte. E a partir desse momento, iniciou-se outro período turbulento em Israel, com uma guerra civil entre a casa de Davi e a casa de Saul. Por isto, entendemos que o sucessor de Saul, Isbosete, liderou inativa e oficialmente Israel por 7 anos simultâneos, ao tempo que Davi reinou sobre Judá, que também foram 7 anos. A ruína do reinado de Isbosete começou quando ele se indispôs com Abner, o acusando de ter um relacionamento íntimo com Rispa, uma mulher que havia sido concubina de Saul. Essa acusação de Isbosete contra Abner colocava o comandante do exército como um traidor que queria tomar o trono de Saul em Israel. Abner, no entanto, não tolerou a acusação de Isbosete e o abandonou. Dessa forma, Abner passou a ser leal a Davi e articulou um reino unificado com Davi como rei de todo Israel. Apesar do apoio a Davi, pouco depois, Abner acabou sendo morto por Joabe de uma forma traiçoeira em represália à morte de Azael, o irmão de Joabe. Também porque Joabe temia que Abner pudesse se tornar seu rival no comando do exército de Davi. A Bíblia diz que quando o rei Isbosete soube da morte de Abner em Hebrom, ele ficou completamente abalado e todo o povo de Israel entrou em pânico. E é nesse contexto que, sem contar com a proteção e a influência de Abner, Isbosete ficou sem apoiadores. E foi aí que ele e as demais pessoas que estavam à sua volta perceberam a fraqueza da sua posição como rei. A Bíblia diz que Rimon, o Beerotita, tinha 2 filhos chamados Recabe e Baaná, que eram oficiais de confiança do exército de Isbosete. E em um determinado dia, Isbosete estava na sua casa, na hora mais quente do dia, em seu quarto dormindo. E esses 2 homens entraram na casa e feriram Isbosete na altura da 5ª costela, o matando-o. E depois eles cortaram sua cabeça e, em seguida, eles levaram a cabeça de Isbosete até o rei Davi. Provavelmente, eles estavam pensando que seriam recompensados. No entanto, o rei Davi não compactuou com a atitude daqueles homens e os considerou como pessoas ímpias que haviam matado um homem justo e de forma covarde. Dessa forma, imediatamente, o rei Davi ordenou que aqueles 2 homens fossem mortos e que a cabeça de Isbosete fosse sepultada no túmulo de Abner, em Hebrom. E então, depois da morte do rei Isbosete, os líderes das tribos de Israel convidaram Davi para ser o rei do reino unificado de Israel. Com isso, fica claro que, embora o rei Davi não tenha nenhuma participação na ruína da casa de Saul, foi Deus que, em sua providência, usou todos esses acontecimentos para estabelecer a dinastia de Davi em Israel e cumprir a sua palavra. Isbosete confundiu uma oportunidade com uma responsabilidade, ou seja, como ele, muitas das vezes, nós somos compelidos a preencher uma necessidade independente da nossa incompatibilidade com nossos talentos e pontos fortes. Mas quando Abner ofereceu o trono a Isbosete, ele poderia ter recusado, sabendo que ele não era adequado para o cargo. Isbosete certamente não pediu o conselho de Deus para ser rei. Meu irmão e minha irmã que está vendo este vídeo, mesmo quando a porta diante de você parece estar escancarada, não entre de imediato. Seja sábio e ore ao Senhor Deus antes de entrar, pois há caminhos que não têm volta e acabam levando o homem para a morte. Até aqui nos ajudou o Senhor. Seja um colaborador,
se inscreva em nosso canal. A sua inscrição ela é muito importante para levarmos o Evangelho adiante. Compartilhe este canal, pois tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Até o nosso próximo vídeo e que Deus te abençoe.